Fuck My Brain. É hora de dar um boom na sua mente. Está começando um novo episódio do videocast podcast da F My Brain. Se tem alguma coisa que está tirando o seu sono, que está afastando você da sua felicidade, que está complicando a sua vida, é tema da nossa conversa semanal aqui na F My Brain. Lembrando que toda semana tem um episódio novo às 18 horas na quinta-feira. E hoje, ai gente, como eu adoro dizer isso, talvez o melhor de todos os programas possíveis e imagináveis. E o tema de hoje é um boom incrível, porque olha só, qual que é o tema, qual que é o boom? Me reinventei aos 60 anos. Fuck My Brain. E para dar esse boom, gente, é com muita honra, com muita alegria que eu apresento ela, Silvia Popovic. Ela é jornalista, apresentadora de televisão há mais de 40 anos, precursora de programas de debate sobre comportamento humano. Ela conquista o público pela inteligência, aleluia, simpatia, elegância e transparência. A Silvia transmite hoje a sua influência nas mídias sociais falando sobre moda, estilo de vida, longevidade, receitas descomplicadas para o dia a dia, muito obrigada, além de assuntos da atualidade e entrevistas. Ela é mãe da Ana. Silvia, muito bem-vinda, muito obrigada. Estou muito contente de estar aqui com vocês, meninas, uma vibração maravilhosa. E eu vejo a Marina, lembro da última vez que eu estive com ela estava grávida de muitos meses, fazendo um programa em cima de um banquinho, com uma única câmera na cara dela, porque eram tempos assim, já começando a pandemia, e eu apresentava o programa da Band e ela entrava com as notícias, sentadinha ali, né, bravamente. Como editora-chefe e apresentadora. Não, bravamente passando as notícias para todo mundo naquele momento que só uma mulher pode entender a outra, né? Super grávida, segurando firme e sempre com esse vozeirão bonito. Eu que tenho o grande prazer de estar aqui com vocês, meninas, é um prazer. Muito obrigada, Sil. Olha, quem está aqui também? Estamos aqui nós, a tríade da F My Brain. A Silvia já começou me apresentando, mas eu sou a Marina Machado. Não digo ex-jornalista, porque jornalista sempre serei, mas eu sou especialista em comunicação, focada em liderança e felicidade no ambiente de trabalho nos últimos anos de minha vida. E vou chamar ela agora, a Luciana Chiesa, que hoje está ao meu lado, que isso é muito maravilhoso. A Lu, que é expert em gestão estratégica e inteligência de mercado. E aí, Lu? Olá, gostou meninas? Desse ângulo aqui? Tá interessante, amor, te olhar assim. Olá, tudo bem? Silvia, muito obrigada por estar aqui com a gente. Para mim, que sou uma comunicadora, né, me formei em comunicação, uma sempre referência. Então, um prazer, uma honra realmente recebê-la. Uma influência para todas nós. Então, muito obrigada por aceitar, trocar um pouquinho aqui com a gente, contar um pouco da sua história, que inspira a todos há tantos anos. Muito obrigada. Natália Mestre, especialista em branding e estratégia para marcas e pessoas e quase que morou do lado da Silvia Popovic. Oi meninas, oi para todos que nos ouvem, nos assistem e oi Silvia, que prazer. Silvia, você tem noção assim, o quanto você me influenciou na minha escolha profissional de vida, uma pessoa que fez jornalismo, que era um prazer ver uma mulher como você nos representar, principalmente grandes assuntos que você trazia, com toda essa transparência, essa autenticidade. Então, assim, é um prazer estar sentada na mesma mesa que ela hoje. E gostando das minhas crias aqui, porque se vocês todas são fruto de inspiração do meu trabalho, eu estou muito satisfeita, estou muito bem representada. Fiz bem feito. Gente, uma geração de mulheres que se inspirou muito em você, Silvia, e que, nossa, continua se inspirando, porque essa sua reinvenção é maravilhosa. E vamos começar, vamos embora pro papo. Não, vamos começar, porque eu queria pedir para você mais um favorzinho. Por favor, se inscreva no nosso canal, caso ainda não tenha feito isso. Tá aqui, ó, clique. E, por favor, compartilhe, acione o sininho, isso ajuda os algoritmos fofos de todas as redes sociais a nos levar para mais pessoas. Não conhece ainda todos os canais da F My Brain? No YouTube, @canal F My Brain, no Spotify, @F My Brain. Lembrando que estamos no Deezer, no Google Podcast, no Amazon Music, no planeta e no universo tem F My Brain. E atenção ao nosso Instagram, meninas, @fmy.brain. Não esqueça do ponto, senão não acha a gente, tá bom? Silvia, eu quero começar com uma foto aqui, para quem tá só ouvindo, é uma foto minha na situação, vai entrar aqui, ó, que a Silvia bem falou. A Silvia apresentava o Aqui na Band, que era o programa matinal da Band das 9 às 11, né, Sil? Da 9 ao meio-dia, eu acho. Era longe. Das 9 às 11, era 2h30. E eu tinha um jornal anterior à Silvia, que era das 7 às 9 da manhã, um jornal nacional, que eu apresentava da tal da salinha. Eu era
editora-chefe desse jornal e apresentava ao mesmo tempo. Era realmente um trabalho hercúleo, que eu amava de fazer, grávida dos 6 aos 9 meses. E eu e Sílvia tivemos essa última interação, onde toda vez que acabava o programa, eu tinha que fazer uma interação com a Sílvia para saber o que vinha no Aqui na Band na sequência. Sim. Essa é a ponta do iceberg da minha relação com a Sílvia, porque a gente trouxe hoje o tema me reinventei aos 60 anos, mas eu ao longo de 24 anos na Band, vi a Sílvia na minha vida profissional e ela se reinventando durante esses 20 anos que eu estive lá na Band. Fiquei 24, então nesses 24 anos eu vi a Sílvia em alguns momentos. E aí, ao retomar isso, eu me toquei do tamanho da Sílvia para mim. Então, quero começar a perguntar para a Sílvia, mas antes eu quero abrir essa relação. Porque quando eu entrei na Band, quase entrei para trabalhar como plateia da Sílvia. Como assim? Eu entrei para trabalhar em 1998 na Band como estagiária e entrei no H. Mas a outra oportunidade de trabalho era ser plateia estagiária para ajudar na plateia do seu programa. Isso era uma coisa difícil, viu? Era difícil. Era um desafio, porque você tinha que ter realmente um grande olhar de produção para separar bons casos na plateia. Eu entrevistava todo mundo da plateia. Sim. Então, assim, era... quando eu entro na Band, a Sílvia já existe para mim. E eu já pagava um pau, como dizem, porque eu achava ela incrível. Mas até lá, a Sílvia é um gigante, eu sou uma ameba, né? Imagina, que isso. Não, mas era, Sílvia, era. Eu fui só crescendo. Uma ameba foi se transformando num ser. Aí, na metade dos meus anos na Band, a Sílvia tinha um programa, eu não lembro qual que era o nome, Sil, que era na hora do almoço. E chamava... ainda existe esse nome. Até hoje eles fazem Boa Tarde... Era Boa Tarde? Não, Melhor da Tarde. Melhor da Tarde é o que é coisa. Kátia agora. Não, é outra coisa. Como é que chamava? Mas era um nome assim. Bom, tudo bem. É. E aí o Jornal da Band me emprestava na hora do almoço para fazer links com a Sílvia. E eu comentei, falei assim, a generosidade na comunicação é um negócio raro. E a Sílvia tem. Então ela tinha ela me permitia nos links algumas interações riquíssimas. Fora que ela me botava numa saia justa ocasional. E eu tinha altos momentos de riso com ela. Eu entrava muito na área da saúde, enfim. Então na metade da minha vida na Band, a Sílvia entra e a gente já interagindo. E aí quando eu tô prestes a sair da Band, porque logo que eu tive o Pietro eu me demiti. Né? Logo na sequência eu pedi demissão. A Sílvia termina comigo essa fase na Band, 24 anos ali dentro, nesta cena aqui, uma das nossas últimas interações, dividindo a tela comigo, nós duas como apresentadoras. E aí agora eu tô numa nova fase da minha vida, e quem tá aqui? É ela. Pô, Sílvia, eu te trago sorte, eu espero. Sem dúvida. Então, não querendo passar currículo para quem nos ouve, mas veja, a Sílvia... ela sempre passou para mim, e eu acho que para todo mundo que acompanha a carreira da Sílvia, uma perspicácia de entender o que o momento pede. E ela foi quebrando barreiras, porque ela é uma mulher de uma opinião incrível, ela não baixa a crista, e ela foi para frente da televisão e assumiu um programa com o poder que ela desenvolveu, e ela abriu portas para as mulheres na televisão. Sim. Então, Sílvia, nosso tema hoje é Me Reinventei aos 60 anos. Eu acho que está errado, porque você se reinventa a vida toda. Fala um pouquinho pra gente disso, assim, como, ou você sequer tem percepção disso? Eu tenho muita percepção e eu acho que é uma necessidade de sobrevivência. Eu acho que quando você sente esse chamado de que você tem que sobreviver, você busca dentro de você forças para ver como é que você vai sair da situação. As pessoas que aceitam e que não têm uma pulsão de vida, que não querem viver bem, elas aceitam a derrota e vão se, vamos dizer assim, diminuindo diante das circunstâncias. E eu sou reativa. Eu sou uma pessoa que, na hora que eu vejo que tem uma situação que está difícil, eu vou atrás. Eu tenho isso. Eu tinha uma psicanalista que dizia, isso é pulsão de vida, isso é vontade de viver, isso é uma necessidade de sobreviver. Então, eu sobrevivi a vários momentos, né, quando se as pessoas forem... eu acho muito interessante, porque podcast nem todo mundo da minha geração ouve. E tem muita gente jovem que deve estar nos ouvindo agora, que não me acompanhou ao longo da vida. Mas eu já pesei 50 quilos a mais, eu fui mãe aos 45,
anos de idade, quando ninguém era mãe nessa idade. Eu casei mais tarde com meu marido, depois de... Sabe, eu tive experiências na vida que foram experiências que eu fui buscar, porque eu não estava mais gostando de mim, eu já estava cansada de mim mesma, dos meus próprios assuntos. Sabe quando você se enjoa das suas próprias antigas questões? Então, quando você sente esse chamado de se reinventar, significa, assim, o que eu preciso trazer para a minha vida para ela ter mais sentido, para eu continuar desabrochando? Então, o que eu sinto é que eu estou viva. Então, não é que eu estou viva. Por exemplo, fiquei viúva recentemente. E isso para mim também, ou eu morria junto, né, e a minha filha ficaria órfã de mãe também, além de ficar de pai, ou eu fazia o que eu fiz, quer dizer, que foi pegar o trabalho para valer, né? Eu tenho trabalhado muito, hoje mesmo tive uma reunião com o meu financeiro, e eu estava muito satisfeita, que eu vi que, puxa, eu faturei bem esse semestre, foi legal, eu consegui novos clientes, a gente construiu uma carreira financeira sólida, muito mais do que estava na Band, porque na Band, aquele aqui na Band foi um problema, né, era uma fase difícil também. Enfim, então eu vou contabilizando as coisas que eu conquistei, né? E ao mesmo tempo vou com muita sinceridade vendo o que não está bom, e o que não está bom eu tento mexer. Eu quero dar um pouco do seu tamanho antes de passar para você, Lu, só para que ela acabou de citar, né, da saída dela para a internet, e a Silvia faz uma transformação. Sim. E tem um público hoje que antes não seguia ela. Então vamos colocar aqui, Paulinho, só alguns dados do Media Kit da Silvia para quem nos ouve. Então tá aqui, é lindo o Media Kit da Silvia. Olha, só no Instagram 730 mil seguidores, 50 mil views nos stories, 30 milhões de impressões no mês, 1 milhão de contas alcançadas no mês. Estamos chegando lá, né, meninas? Estamos chegando lá. Tem uma faixa etária aí que é muito até parecida com a nossa também, Sil, de 35, 44, 45, 54 e 55, 64 anos que estão, olha que interessante, na internet, né? Buscando informação aí. Vamos para o último slide. E no TikTok, Silvia Popovic arrasando no TikTok. Ela está anos-luz na nossa frente. Total. 83 mil seguidores, 585 mil curtidas, vídeos com mais de 2 milhões de views. É tudo muito gigante na internet, Silvia. É muito louco mesmo. Se alguém te dissesse, sei lá, 5 anos... Não, eu não acreditava, eu não dava a menor pelota. Na época do Aqui na Band, eu tinha uma preguiça de postar no Instagram, que eu ficava postando lookzinho do dia e acabou. Quando eu, justamente, fui demitida da Band, numa manobra que houve ali no programa que eu estava trabalhando. Deixa eu fazer um esfaqueamento aqui. Que momento horroroso. Foi um momento horroroso mesmo. É um ambiente muito polarizado politicamente. A Marina, inclusive, foi protagonista de uma dessas histórias, mas depois a gente fala disso se quiser. Mas a verdade é que eu senti que eu precisava, naquele momento... né? Eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou ficar em casa, né, no meio da pandemia? E eu comecei a mostrar as coisas, porque eu sou boa dona de casa. O Manuel, que está aqui na nossa equipe, pode confirmar isso. Eu gosto de receber, eu tenho coisas bonitas, eu valorizo o belo, a minha casa é arrumada. Então eu comecei a mostrar essas coisas, trazer essas coisas sem ostentação nenhuma, com delicadeza, uma maneira de ensinar como você pode fazer do limão uma limonada, literalmente. Quer dizer, como é que você pode fazer? E isso foi tendo muita aderência das pessoas, especialmente das mulheres que, como eu, também estavam presas dentro de casa e tinham muito medo de trafegar pela internet. Por quê? Porque a internet era um ambiente estranho para elas, era mais TV aberta. E essa mulherada toda veio comigo. Fora isso, as jovens começaram a gostar também. Tanto que você vê os números, as amigas da Ana, minha filha, que tem 22 anos, 23 anos, elas amam a minha página, comentam, adoram, seguem a receita, gostam do que eu falo de moda, sabe, quando os toques que eu dou, porque eu falo as coisas com espontaneidade, e aí elas estão curtindo muito também, porque esse tipo de gente não tem hoje na mídia, só tem gente muito fabricada, muito construída, muito... Perfeito. Então é uma referência para elas nova também, por isso que eu digo, tem muita moçada que pode estar ouvindo a gente agora que ainda não me conhece nas redes sociais, e eu convido também que me sigam, e se gostarem, enfim, curtam e comentem. É isso aí, Lu. Maravilhoso. Eu acho que você trouxe uma palavra agora na sua fala, Silvia, sobre a sua autenticidade. Hoje em dia a gente vê muito na rede social, principalmente na rede social, essa falta, né, da autenticidade na nova geração. E eu acho que isso é uma marca sua ao longo da sua vida e da sua carreira. Então, acho que isso é super interessante como esse diálogo da autenticidade, ele se reflete em qualquer meio no qual você está
trabalhando, né? Seja ali no meio digital ou no meio, né, da televisão, no rádio, no podcast, no YouTube. Você traz esse selo da autenticidade que eu acho que é tão importante e ele dialoga com todas as gerações. Mas eu tenho uma curiosidade ao longo dessas suas transformações, esses marcos. O que você enxerga que é a grande diferença quando você, hoje em dia, com um grande, né, protagonismo, uma grande influenciadora das redes sociais, que é diferente que você tem aí numa troca até com a audiência da sua época de uma apresentadora da televisão na década de 90? Não tem essa interação, a televisão. A televisão tem uma interação de te ver de uma forma idealizada. Você aparece na televisão fazendo um produto que é um programa e acabou, né? Quer dizer, e aí você entrega. Você, então, tem de volta o reconhecimento. Olha, Silvia, já adoro, gosto do seu programa, o pessoal manda carta, tudo, mas não é a mesma coisa. Nas redes sociais, tem uma interação imediata. Essa história da curtida, dos comentários, eu tenho um engajamento incrível. Porque justamente eu entrego também a espontaneidade. Então, o pessoal comenta muito, o pessoal manda para outros. Se você olhar os números de comentários das postagens, é muito acima da média. E isso é legal, e eu respondo para todo mundo também. Eu fico 10 horas por dia no celular, fazendo não só meu trabalho, postando, pagando conta. Tanto que eu estou super preocupada, que eu estou ficando com a cabeça para baixo, assim, eu preciso... Não, é verdade, eu estou ficando muito preocupada com isso, porque eu trabalho o dia inteiro nesse telefone, e eu gosto, porque eu sinto também o público, eu presto atenção, e essa interação, a minha sensibilidade se conecta com o que eu sinto, e eu entrego o que eu acho que eu devo entregar, e eu recebo, surpreendentemente, assim... um apoio maravilhoso também das pessoas. De novo, na experiência da minha viuvez, foi incrível, assim. As minhas redes sociais, elas são, não sei, eu sou muito protegida pelo meu público, sabe? Eu me sinto muito grata por isso. Elas dão uma força. E eu acredito nisso, eu acredito em rede de apoio de mulheres, eu acredito nisso. Eu acho que a vida é feita desses apoios, né? E a rede social, ela é muito transparente nesse sentido. Então, por isso que eu estou me dando tão bem. Perfeito, super verdadeiro, né? Muito do que a gente fala. E quando você foi demitida, Silvia, você já tinha esse desenho de tipo, vou pra internet? Não. Ou você... Como é que foi, assim? Porque eu acho foi que... negativo de novo. Foi o que eu imaginei. Porque eu nunca fui demitida na minha vida. Aliás, teve A palavra é assustadora. né? A palavra é horrível, exato. Eu fui desligada e o meu diretor ainda pediu para que eu dissesse que eu que estava querendo ir embora. Eu falei, você acha que eu vou mentir? Eu estou sendo mandada embora numa situação completamente... Primeiro fui afastada e eu fiz questão de fazer o programa da sala do meu sofá. Durante um mês eu fiz o programa, era eu e a Helena, que é minha funcionária, ela baixando a cortina, levantando a cortina, eu sozinha fazia o programa em rede nacional, sentada no sofá da minha sala, na época da pandemia. E isso já foi eles afastaram todas as pessoas que eram 60 a mais, não foi só todos os apresentadores, né, foram afastados. Mas depois começou a ter um esvaziamento ali um movimento da direção do programa e aí acabaram me desligando. E eu denunciei a situação, porque eu achei que foi uma injustiça, afinal de contas... Você se não Exato. fizesse isso. Não, eu falei, olha, não é possível, com toda a gentileza do mundo, falei, olha, esse programa, durante um ano eu que segurei comercialmente o programa, quer dizer, os anunciantes vinham por minha causa, então de repente, sabe, de uma hora para outra você pega e joga fora e tchau. Não. E aí, então, teve toda uma adaptação que não durou nem 20 dias. Quer dizer, a nova direção pôs lá uma outra apresentadora, pôs lá outras pessoas e não deu certo. Isso não fala a meu favor, fala simplesmente de que tem uma hora que você fala, bom, qual é a próxima? Né? O que eu vou fazer agora? E aí, ao invés de ficar chorando leite derramado, eu, atendendo uma sugestão, inclusive, da Kátia Fonseca, que é colega nossa, que é uma ótima pessoa, a Kátia não se conformava com o que estava acontecendo, porque eu também sou uma referência para ela. Falei, Silvia, pega a sua internet, pega o seu telefone, começa a falar, mostra o que você está fazendo aí na sua casa. E eu peguei e fiz isso, mas eu falei, mas o que eu vou falar? Eu falei, Silvia, fala o que você quiser. Bom, eu liguei e comecei a mostrar o tênis que eu estava bordando com a Ana, comecei a falar da minha vida. Bom, bateu, sei lá, eu nem me lembro, mas milhares de... Assim, foi um baita sucesso a live. Eu fiz uma live sozinha, falando que nem... E ali eu sentia essa conexão, o apoio, as pessoas...
E a liberdade, né? Não, a liberdade é incrível, né? Esse negócio de você não ter que ir pra televisão todo dia, você não ter que, sabe, você ser dona do seu nariz, você falar o que você bem entende. Editorialmente livre. Linha editorial a sua. Se bem que, você vê, Relativo, é relativo, claro, é bem acho. relativo porque eu sempre tive muita liberdade na Band, mas nos últimos tempos não estava muito assim. Mas, de qualquer forma, o que eu... por exemplo, hoje eu evito temas polêmicos políticos. sim, eu aprendi essa, porque eu não quero... Eu escolho as brigas que eu entro. Entendeu? E é uma sabedoria minha essa, porque eu não vou ficar usando o meu canal de comunicação com tantas milhões de pessoas, porque isso aqui, a gente já está nos 800 mil no Instagram. Tem mais o TikTok. Outro dia deu uma visualização, 2 milhões de pessoas com uma receita de couve-flor. É muito doido, é muita coisa. Depois tem também o Facebook, que dá mais uns 800 mil. Então, é muita gente. Então, eu cuido desse canal, eu cuido desse espaço, sabe? Quer dizer, eu não ponho a prima, assim, entre qualquer situação. Eu valorizo, acho que as pessoas que estão ouvindo aquilo é um conteúdo que elas querem ouvir. Eu faço um conteúdo que é leve e, ao mesmo tempo, não deixo de falar de temas que são caros para mim. Então, não é que eu evito falar de coisas pessoais, nada disso, mas tem temas que eu acho que são desnecessários. Aqui nem ficar discutindo futebol no meu canal. Tem algum sentido? Não. Tem carinho, claro. Tem sentido discutir política, sabe? Tem coisas, então, que eu fiz daquele canal, um canal que tem um perfil que é aquele eu respeito. Mas ainda mais a liberdade, isso, é escolher não entrar nessas coisas. Agora eu quero entrar um pouco num ponto, bem na linha desse tema nosso, de se reinventar depois dos 60. Quantos anos você tem hoje? 68. 68. Você faz aniversário quando? Janeiro. Vou fazer 69. Tá ali, na cara do gol. 60, que dia de janeiro? Nem me lembro direito, dia 25. 25 de janeiro. Eu vou trazer aqui um livro do Mário... O livro não, vai ser uma frase que eu vou sacar do livro do Mário Sérgio Cortella, que eu adoro. Viver em paz para morrer em paz. Se você não existisse, que falta faria, tá? Então é uma leitura muito gostosa. Que a gente vai colocar, né, Mar? Sempre colocamos na descrição qualquer livro citado neste programa vai para a descrição. E ele lembra uma frase que eu acho muito boa, que dizem que a diferença entre um jovem e um idoso é que o jovem tem tempo, mas não tem projetos. E que o idoso tem projetos, mas não tem tempo. Relativo esse pensamento. Silvia, como é que você se preparou para chegar aos 60 anos? Isso foi algo que chegou à sua consciência? E hoje, com 68, beirando 69, como é que você enxerga os seus projetos a longo prazo? Olha, para ser muito sincera, eu quando fiz 60 era mais otimista com relação aos próximos 30 do que eu sou hoje. Porque eu tive esse chamado, falei, vou fazer cirurgia bariátrica, emagreci, ganhei um corpo, recuperei meu corpo, eu adoro estar magra, adoro ter saúde, eu aproveito muito o fato... Quantos anos mesmo? Com 61, por aí, eu tô com 68, mas faz 7 anos. Então, eu já incorporei esse corpo, esse é o meu corpo. Tá gata. Não é pela gatice, esse é o meu tamanho. Sim. E esse tamanho me possibilita um monte de coisas ótimas, sabe? Eu ando, eu viajo, eu subo, eu desço, eu tenho uma agilidade que eu acho fundamental para envelhecer. Fundamental. Então, e acho também que é uma saúde, falo isso com muita sinceridade, porque eu vejo colegas, amigas que envelheceram mais gordas e elas estão pagando um preço alto por isso, injusto até, sabe? Eu durante muitos anos fui gorda e isso não me pesava, eu namorava igual, estava tudo certo. Quando você é jovem, a obesidade ela pode te incomodar, mas ela não te castiga. Quando você é velho, te castiga. Eu não estava num ponto que eu não conseguia andar um quarteirão, eu tinha que me alongar. Eu saía com o Marcelo, a gente fazia viagem, eu tinha que me esticar, sabe? Tava suando, eu tinha alergia nas dobras, sabe quando não estava mais bom? Sabe, quando estava péssimo? Eu falei, quer saber? Agora é hora de ir atrás. E aí eu fui e transformei. Mas o que você me perguntou mesmo? Até esqueci. Quais são os meus projetos? Hoje... Se você se preparou, na verdade... Deixa eu te falar, eu me preparei para ter saúde. Frente, né? Eu profissionalmente estou trabalhando enquanto eu tiver vontade de trabalhar, vou continuar trabalhando. Eu sigo a minha vontade. Eu preciso porque eu tenho uma filha muito jovem ainda, que tem 23 anos, que estuda medicina, custa caro, a gente tem um padrão de vida muito alto, a gente gosta de coisas boas, a gente viaja caro. Então, eu preciso continuar trabalhando e é uma coisa que está indo muito bem e está tudo certo. Isso não está me incomodando. Agora,
eu conseguia pensar antigamente mais a longo prazo. Hoje eu não consigo tanto, talvez porque eu fiquei muito vulnerável com essa história de pandemia. Fiquei assustada com isso, com esse negócio de morrer. Fiquei assustada outro dia eu fui assaltada e pela primeira vez o cara entrou com o corpo inteiro dentro do táxi, pegou meu telefone, bateu no meu queixo, me tirou o telefone, eu tenho toda a minha vida nisso aqui, eu me senti assim, sem chão, eu não sabia nenhum telefone que não fosse o do meu pai, que ainda está vivo, e o da minha filha, por sorte ela estava em casa, conseguiu baixar, eu fiquei desestruturada. Outra coisa que me aconteceu, eu estava no metrô, fui assaltada por uma pickpocket, mas não é, em outros tempos, eu acho que eu lidaria melhor com isso. Então, hoje, eu entendo mais a minha vulnerabilidade, como, sabe, eu estou um pouco mais assustada com violência, com a guerra, não estou gostando muito, eu estou achando que tem um astral meio pesado, estou sendo muito sincera. Então eu não consigo ter planos, assim, o meu plano hoje é sobreviver com saúde, fazendo as coisas que eu gosto e fazendo coisas que eu não fiz até agora que podem representar, vamos dizer, uma experiência nova para mim. Então não me interessa mais fazer viagem que não seja uma viagem de experiência. Não me interessa mais fazer uma viagem para comprar ou para ir só para Nova York, para sei lá o que. Eu não tenho mais saco para isso. Para mim, isso já fiz muito. O que eu tenho vontade de fazer hoje são experiências novas. Então, uma amiga minha agora me ligou e falou assim, você quer passar o Réveillon na Lapinha comigo? Eu falei, o quê? Ir para um spa no Réveillon? Daí aquele negócio me assim, soou tão bem. Né? Se eu tivesse gorda, precisando, talvez eu não quisesse ir, porque eu falei, não, como eu vou justo? Mas eu não preciso ir para emagrecer, eu iria para realmente descansar, me desconectar. Então, de repente, é uma experiência que me ensina alguma coisa, que é abrir mão de outras, que é experimentar não ter que vestir branco ou não tomar champanhe no Réveillon, coisa que eu nunca fiz na minha vida toda. Sempre festejei, sempre viajei, sempre foi tudo. Então, eu hoje, assim, os meus projetos são a médio prazo, curto prazo, sabe? Eu não estou mais, assim, pensando grandes coisas. Eu estou pensando no pequeno, mas que faça sentido para mim e que me preencha. E eu o tempo todo estou fazendo isso. Com uma maturidade maravilhosa. Não, a maturidade é maravilhosa. Eu fiz uma viagem agora bacana de tendências de luxo. Para Portugal. Eu sigo o seu canal. Você viu que linda a viagem? Maravilhosa. Maravilhosa. Uma viagem linda, gostosa. Viu, Manu? Essa viagem é legal. Eu dou as dicas depois para vocês, se vocês quiserem fazer. É uma viagem que hoje, né, o que é o luxo dentro do luxo? O luxo é o handmade, é o feito à mão. Né? Então, por que o feito à mão é tão valorizado? Eu estou nessa, entendeu? O que é realmente bacana? É o feito à mão, é um saber, é uma coisa que está infelizmente, se perdendo. Então, essa professora de design, de tendência de luxo, levou a gente, por exemplo, o último cara que faz luvas à mão, amacia o couro, a luva é feita na sua mão, tudo assim, azulejos, a última fábrica que ainda existe de azulejo feito à mão, pintado à mão, para valer mesmo, né? Em Portugal, tudo isso. Depois o alfaiate que faz a roupa, sabe, que não põe entretela, que põe o tecido. E essas coisas me emocionam, essas coisas me trazem vida. Então, se me falar, daqui a 10 anos, eu quero continuar tendo vontade, curiosidade de viver, de aprender coisas novas, sabe, é isso, de me emocionar, de ter esses prazeres. Isso é a vida, né? Você poder, sabe, isso é a vida. Eu não sabe, você fala para mim, você quer, talvez, por exemplo, morar fora, uns 3 meses, assim, em algum lugar, assim, tranquilo e diferente, eu gostaria. Então, eu tenho pequenos projetos, mas não tenho mais grandes, Marina, entende? É uma coisa diferente. Em outros tempos, agora não é mais assim. Mas essa percepção é muito rica, por isso que eu trouxe essa fala que eu acho sábia, assim, né, colocada ali pelo Cortella. Lu? Não, é maravilhosa, né? Eu queria agora entender um pouquinho mais dessa sua relação da maturidade tendo uma filha de 23 anos, porque eu acho isso super interessante, porque é uma audiência, a nova audiência que já nasceu no mundo totalmente diferente da gente, que viveu o mundo analógico, da transformação digital, e eles já nasceram digitais. Essa sua fase de reinvenção, né, depois dos 60, mas também tem uma fase que a filha saiu de casa para morar fora, é um reinventar também da maternidade. Então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, porque aqui inspira muitas mulheres, mães, né, eu também tenho uma filha de 10 anos, uma filha única, então acho que isso também tem uma relação com o nosso futuro. Vai se preparando. Vai se preparando que elas dão no pé. Mas por isso que você tá livre para passar 3 meses em algum lugar.
quero ver se ela deixa, acho que ela vem junto aí, né? Aí ela vem junto. Não, eu acho ótimo, acho que essa velha frase que você cria filho para o mundo, é de verdade isso mesmo, tá bom, você cria filho para o mundo. Agora, você não cria filho para ser rejeitada muitas vezes, e isso acontece. Por exemplo, eu me ofendo, me magoo, quando a Ana fica, por exemplo, 2, 3 dias sem me ligar, só vai na mensagem, quando ela não atende telefone, ela só manda, mãe, já falei que não é para ligar, mãe, não sei o quê. Isso é uma coisa que me pega muito mais do que o fato dela ter ido morar em Sorocaba. Ela entrou na faculdade de medicina, tá indo super bem. Cidade. Ah, é Sorocaba também? Eu moro em Sorocaba. Gente, Ah, vocês jura? duas, A gente tem uma coisa aqui. Ela mora em Sorocaba. Então, na PUC Sorocaba. Então, você vê, o fato de estar morando longe, isso não atrapalha, quer dizer, isso é a vida dela, ela mora, imagina, nós demos um apartamento para ela, pequenininho, o Marcelo e eu demos um apartamento para ela morar lá, porque a gente achou que seria mais barato do que ficar pagando aluguel, e a gente não achava nada que preste, a única coisa que nós achamos foi esse apartamento. Depois de 2 anos ela saiu do apartamento, pôs o apartamento para alugar, está morando na República, porque ela queria experimentar morar numa república com as amigas, entendeu? Então, ela está crescendo, ela está virando gente, ela está fazendo a vida dela. Agora, a relação de mãe com filho, você tem que se reinventar na tolerância de suportar que ela se afasta um pouco para depois voltar. Agora, esse afastamento é muito dolorido, não é o físico, é o emocional, é você ligar, ela não te atendeu o telefone. Como? Imagina se eu ligasse para minha mãe e ela não ia atender o telefone. Mas não, em casa dava BO. Imagina se eu ia ligar, a minha mãe eu ia falar para minha mãe, agora não. Que isso? Aí ela nem fala, ela nem atende, ela desliga. Então, essas coisas... Faz favor. Minha filha, e pelo que eu soube, com as minhas amigas, não é só comigo. Isso elas... É da geração. A geração é essa. Eles dão uns pés na gente assim que você tem que se preparar. Você tem que se preparar. Então, o que eu fiz? Eu faço a terapia, eu discuto isso, falo, bom, como é que eu respeito o espaço dela, e ao mesmo tempo, quando eu vejo que ela precisa e me procura, eu fico muito satisfeita. Você vê como a gente é carente, né? A gente gosta. Adoro quando ela lembra de mim. Pois é, eu adoro quando ela lembra. Eu tô brincando, na verdade, eu sei que ela depende muito de mim ainda, financeiramente, inclusive, quer dizer, sabe, a gente tem uma relação, e emocionalmente também, mas eu acho que a maturidade na maternidade implica em você entender que a pessoa é outra pessoa, que ela não é só a sua extensão. Então é um exercício muito narcisista esse que a gente tem quando as crianças são pequenas, da gente achar que os nossos filhos são o nosso prolongamento, que eles são iguais a gente. Eles não são, infelizmente, eles são o que eles são. Lógico que você vai ter dado muito até uma certa idade. Depois, eles elaboram e arborizam aquele conteúdo que você investiu pelo jeito deles, pela personalidade, pelo DNA, pelas influências que eles têm em volta. Então você não vai mais poder se refletir e achar que você tem o poder de virar esse filho. Não dá. O que você podia investir, eu acho que sua filhota ainda de 10 ainda tem chão. Ai, que bom, ainda tem. Não, eu acho que tem mesmo. Beija. Não, e ensina, e mostra com exemplos, e estimula. É lógico que a minha filha me vê ainda como exemplo, mas ela tem as escolhas dela, e a gente tem que respeitar isso, sabe? Eu sei que é difícil, você não pensa que é fácil, eu estou admitindo aqui a dificuldade. Sim, é mesmo, imagina. Essa mudança da pós-adolescência para a vida madura, você tem que ver seu filho como ele é fogo isso, viu? Um adulto, né? Mas a gente também está amadurecendo. A verdade é a seguinte, que eu já devia estar amadurecida, é ela que ainda está em processo de amadurecimento. Então, ela não me atender faz parte do processo dela. Eu, que sou 69, achar ruim, é que está errado. Então, Não tá errado, então eu sim. puxo o freio de mão e falo, olha, quem está errado aqui sou eu, deixa eu dar 2 passos para trás, já estava na hora de ter entendido isso, entendeu? Não, mas você sabe que você já entendeu, porque Eu você entendi. tem essa percepção. É. É lidar como você sente, né? Então, assim, você já sabe, tem pessoas que nem percebem o quanto elas estão sendo afetadas, e aí brigam, choram, se retraem. Você Não, já percebeu. E faz uma coisa péssima, Marina, que eu acho que é muito arriscado com o filho, que é afastar o filho, é castigar, e nessa você perde o seu Você perde, filho. né?
Você perde porque ele vai embora, ele está num processo de afastamento que ele está querendo se enxergar. Se você dá uma chicoteada nele, fala, não me apareça mais, nunca mais se você fizer isso, nunca mais falo com você. Se você já pegar pesado, você perde o filho, porque ele nesse movimento pode, sabe, voar para outro lado. E isso seria uma grande pena, a gente viver a vida sem o filho da gente. Claro. Quer dizer, quem teve filho tão desejado como eu, só me falta uma desgraça dessa acontecer, né? não vai Tudo no seu acontecer. tempo. Não, eu sei, mas é isso, quer dizer, a maturidade da maternidade implica em você ter muita delicadeza com o seu filho também, fazer cerimônias, entender rituais, entender que o seu filho tem o espaço dele, sabe? Não pegar pesado. Não quer dizer que você vai ser condescendente nem deixar de dizer as coisas. Você deve dizer tudo que você pensa. Até eu entrevistava muito Isamitiba, que dizia, lembra do Isamitiba? Ele dizia, você nunca trai a confiança do seu filho mentindo, deixando de dizer o que você pensa. Você sempre deve dizer para o seu filho o que você acha, mas de uma maneira respeitosa. Falei, olha, eu penso assim, talvez não esteja certo, mas eu acho isso. Você nunca deve trair seu filho, você diz o que você pensa para ele. Só que você não precisa... Ele não precisa concordar com você e aceitar. Não, e você não pode né? usar isso como uma régua da verdade. Claro. Essa é a sua opinião, né? É duro. Tudo isso implica imaturidade, gente. Ser mãe não é fácil, e pai também não. Eu ainda não sou, acho que eu sou a única não mãe do nosso trio aqui. Você tem que idade? 39, vou fazer 40. Mas você ainda tem, eu tive com 45. A gente vai chegar lá, tá engatilhada aqui no meu desejo de saber. Mas foi tão legal o que você estava comentando, né? Que eu tive a oportunidade... eu sempre me dei muito bem com a minha mãe. A gente tem uma relação ótima. Minha mãe tem 60, minha mãe me teve muito nova. E sempre me falou todas as verdades da vida, assim. Eu acho que, assim, por isso eu tenho noção total de que a minha mãe é a pessoa que eu peço opinião, porque ela sempre foi muito transparente, assim. E eu, imagina, né, saí de casa muito cedo, vim morar em São Paulo, fiz jornalismo, me casei e tudo, e quando me separei em 2020, voltei para casa dos meus pais. E daqui a pouco eu tô saindo de novo, né, mas agora estou lá. E é tão legal hoje, essa relação de eu com quase 40 e minha mãe com 60, e essa cumplicidade que a gente tem, que eu acho que eu consegui ver várias fases, e é um privilégio hoje, eu falo, eu consegui sentar numa terça-feira e jantar com os meus pais e ouvir eles me contando alguma coisa, sabe? Então, é um privilégio. É um negócio, assim, incrível. E esses dias é muito mágico quando minha mãe, às vezes, vira e ela conta alguma coisa e eu olho assim, ela fala, aprendi com você, filha. Você que me ensinou que eu tenho que falar tal coisa, que eu tenho que me posicionar de tal jeito. Nossa, isso é mágico, saber que a coisa inverte. Então, queria muito te ouvir, assim, sabe, Silvia? Porque eu acho que a pessoa que se reinventa é uma pessoa que está aberta a entender também o mundo, a ver o mundo pelo olhar do jovem. Então, eu queria entender o que a sua filha e os jovens te ensinam que você adota, porque eu acho que um dos erros da gente quando a gente envelhece é achar que não tem mais nada a ser aprendido, pelo contrário. E eu queria entender também, Silvia, se hoje você chegasse para a sua Silvia de 40, na minha idade, o que você falaria para ela, agora com 60, tendo vivido e falado assim, sei lá, desencana, pensa menos, aproveita mais, não sei. O que o 60 tem de tão libertador que te faz chegar assim tão iluminada? Por exemplo, aos 40, quando eu topei ficar com o Marcelo, eu fui tão iluminada, porque ele não queria ter filhos aos 40, ele já tinha 3. Né? E eu também não queria, eu queria um homem para viver a vida, para viajar, para ir nas festas, ele para ser uma pessoa que não dependesse financeiramente de mim nem eu dele. Então eu fui muito esperta ali na hora, eu fui muito estratégica, eu não fiquei querendo mais do que eu precisava querer. E por isso que deu certo, porque muitas vezes você aos 40 pode estar achando que está no pênalti do gol, que ninguém mais vai querer casar com você, que você não vai mais ter tempo para ter filho, você vai muito sôfrega para as coisas. E a sofreguidão, ela é assustadora para qualquer pessoa. Não tem mulher ou homem que não se assuste com um sôfrego do lado. Quando o outro quer demais de você, você falou alguma coisa de errado, tem aí. Então, eu com o Marcelo, foi assim, durante 4 anos a gente curtiu muito a vida. A gente viajava, ia para os nossos hotéis preferidos, até que aos 44, essa história eu já contei várias vezes, nós estávamos num desses paraísos no Havaí, e era no Réveillon, como eu disse para vocês, é bem diferente o spa no Havaí, o spa, passar
no spa ou ir pro Havaí, né? Eu tava justamente no Havaí, numa suíte linda, um baita de um terraço, piscina, sabe, aquela coisa. E eu tava lá tomando um champanhe, né, às 6 da tarde, e eu olhei para baixo, vi a piscina, tinham 2 piscinas, sabe aqueles hotéis no Havaí, eles são mais ou menos com um prédio alto, você vê. A piscina do nosso hotel, que era um Four Seasons, chiquérrimo, só tinha umas loiras assim, umas mulheres provavelmente procurando homem para passar o Réveillon, sabe? Aquela coisa uma gente meio cansada. E a piscina... A gente meio cansada é muito bom. E a piscina do lado era uma piscina de um hotel com criança, cheio de, sabe, aqueles sobe e desce, escorregadores de água, uma gritaria, uma vitalidade, uma coisa... Na hora que eu olhei para aquilo... Eu fico emocionada até de chorar, juro. Na hora que eu olhei para aquilo, me caiu a ficha, eu falei, mas eu sou dessa turma, eu não sou dessa outra, eu quero ter família, eu quero isso aqui. Aí eu comecei a chorar, juro, eu me emociono, porque o Marcelo falou, o que está acontecendo? Eu falei, não, eu preciso ir atrás de uma família, eu quero ter filho. Você tá louca, 44 anos, isso é muito arriscado, isso é perigoso, vai ter não sei o quê. Bom, eu chorei das 6 da tarde até o dia seguinte. Foi uma choradeira que não adiantava. Eu estava lá comendo aquele steak and fish, aquela coisa toda, aquela comidaiada. Para mim nada tinha, mas caiu a... Ele falou, bom, então só se você for procurar o Dr. Paulo Serafini, que é a única pessoa que eu conheço. Na época já tinha aquele picareta lá, o que foi preso. O Roger, Mas o Marcelo era um bom médico e tinha boas referências. E aí, no dia 6, eu nunca vou me esquecer, isso foi o dia 1º. Dia 6, eu estava sentada, bonitinha, saí de um programa que eu apresentava, sentei na frente do Paulo Serafini e falei assim, olha, eu quero ser mãe. E eu te prometo o seguinte, se eu conseguir me engravidar, eu vou dividir isso com todas as mulheres do Brasil. Eu vou contar para todo mundo como foi essa nossa experiência, porque eu acho que é um direito da mulher da minha geração, que acreditava que a felicidade estava em independência financeira e só ter um marido, ou sei lá, que isso não era tudo. Eu queria ter uma família, e se você me ajudar nesse projeto, eu vou ter essa... Porque ninguém contava que fazia tratamento na época, ninguém abria isso, não se falava. O pessoal fazia tudo escondido, quem conseguia. E eu resolvi não só abrir, como explicar para todo mundo, trazer os médicos, trazer as mulheres que estavam em tratamento, e foi uma verdadeira gravidez coletiva. Quando eu consegui engravidar, foi rápido, felizmente, as pessoas todas me viam grávida e estavam grávidas dos próprios projetos também. Porque eu era tão conhecida na época, eu conheci, assim, 98%, as pesquisas de publicidade, eu era conhecida por 98% do território nacional, o meu programa era muito popular, era muito, muito popular. Então, o fato de eu engravidar nessa idade mostrava para cada um que você podia engravidar dos próprios sonhos. Então era assim, o lixeiro falava, "Aê, Silvia!" É verdade, andava na rua, sabe, o cara gritava do caminhão, a mulher na farmácia vinha falar comigo. Bom, foi assim uma catarse geral. Eu me emociono porque isso mudou a minha vida, isso me trouxe eu consegui ir atrás, então por isso que eu digo, eu me arrependo de alguma coisa, como é que eu posso me arrepender se eu conseguir, sabe, o que eu mais queria? Eu queria isso. Depois eu comecei a engordar, depois eu tive a Ana veio assim super bem, deu tudo certo. Aí eu comecei a me sentir mal com o meu corpo. Quer dizer, o Marcelo começou a reclamar, eu também falei, pô, o que está acontecendo? Eu comecei a ver que não estava bom para mim. E aí eu fui atrás também. Então eu acho que a gente deve ir atrás do que a gente sente que é sincero. Não abrir mão, não se trair de novo também. Não pode trair os filhos, mas a gente também não pode trair os nossos projetos. Eu queria fazer uma pergunta um pouco mais filosófica, Silvia. Só posso fazer um adendo Claro, disso? sempre, Silvia, você que sabia que você queria ser mãe? Isso era uma coisa que existia dentro de você? Existia, mas não era tão latente, porque eu sempre achei que a maternidade, ela combina com família. Eu não tinha vontade de trocar a vida independente que eu tinha por uma maternidade solo. Eu não queria ser mãe solteira, não era um negócio que eu queria. Eu queria que tivesse um pai, queria isso. E quando eu conheci o Marcelo, eu tive muitos outros namorados. Inclusive fui casada outras vezes, tudo, mas quando eu conheci, eu achei que ele era o cara, entendeu? Que ele podia ser um bom pai, como foi de fato, né? E foi uma referência importante com as dificuldades que ele tinha. Ele foi pai aos 55 da Ana, quer dizer, ele já era um pai mais velho. Também você tem que saber ser mãe de um filho mais velho. Sim. Eu não pedia para ele trocar fralda, porque ele jamais ia fazer isso. Você entende? Você espera da pessoa que ela pode te dar. Claro.
Você não espera do outro o que ele não pode te dar. Você espera o que ele pode. E ele deu muito. Ele deu uma baita de uma tolerância de viver a paternidade quando ele já não estava mais com vontade, porque ele já tinha outras 3 filhas. Mas ele topou, porque ele sabia que para mim era um projeto muito importante, como de fato foi e é. Até hoje, a minha filha só tem 23. Ainda está estudando, ainda está aprendendo um monte de coisa, ainda tem, sabe, formatura, roupa de não sei o quê. A gente é muito conectada, como você é com a sua mãe, também sou muito conectada com ela. Mas tem esses movimentos. Então, sei lá, quando você me pergunta essa pergunta, não é assim. Eu acho que essa sabedoria do que você quer, você foca no que você quer. Vai atrás. Mas você pode voltar na mulher de 40 anos e falar, vai fundo, vai dar certo. Só dá aquele não, apoio. Não tenha dúvida. Não é nem, às vezes, fazer o contrário, né? Mas bom, dá apoio. óbvio, né? vocês acompanham toda a jornada, Silvia, que eu vivo esse dilema, por isso a gente fez um programa de maternidade e realmente foi uma coisa que eu saí super mexida. E acho que uma das coisas mais, assim, bonitas, assim, que eu vi o meu pai fazer por mim foi quando eu estava separada. E aí eu tava com 36, na época 36, 37. E aí eu sentei e aí meu pai falou assim, olha, preciso te fazer uma pergunta. Você quer ter um filho? Você não quer ter um filho? Eu falei, pai, eu ainda não sei essa resposta. Ele falou assim, porque você quer ser mãe solo? Porque se você quiser ser mãe solo, eu e sua mãe, a gente vai estar do seu lado para qualquer coisa. Eu até fico muito emocionada, porque ele falou, a gente vai estar do seu lado para qualquer coisa. Se o teu projeto é ter um filho e você só não tá tendo porque você se separou e acha que agora não tem o filho, nós vamos estar com você por o que você quiser. E eu lembro, assim, a gente sentado falando. E aí, nesse dia, eu tive essa percepção igual a sua. Eu falei, pai, eu não quero ter um filho sem ter uma família. Eu sempre tive essa percepção igual a sua. Eu acho que você deve esperar. Hoje em dia, a medicina ajuda. Sim. E não que seja errado, gente, tá cheio de gente que tem filho sozinha e pronto, e tá muito bem, as crianças são ótimas, sim. Mas cada um sabe de si. Sim, exato, exatamente. Cada um sabe de si. Eu acho que o que a gente tem que estar atento é para, se a vida tá ruim, como é que você pode melhorar ela? O que está te faltando? Sempre fazer essas consultas, sabe? Fazer essas consultas sinceras. Por que não tá bom? O que tá ruim aqui? O que tá me faltando? É tesão no trabalho? É amigos novos? Por exemplo, eu tive um insight, eu até gravei uma coisa nas minhas redes sociais. Outro dia eu estava de manhã, eu tenho dormido pouco, tenho acordado no meio da noite, estou com umas insônias assim, nada demais, mas eu durmo pouco, estou dormindo pouco, não estou gostando disso. Ouça o episódio anterior e assista o episódio anterior a esse seu, porque é sobre sono. Exatamente. Os maiores especialistas do país nessa área. Quem que veio falar? O doutor Gabriel Natan Pires. Então, vou ouvir. Não, então eu estava lá, eu comecei a pensar, falei assim, o que eu preciso nesse momento? E eu tinha ido numa missa de 7º dia, não sei quem tinha morrido, meu pai foi internado no hospital, meu pai tem 95 anos, estava ótimo, só que teve um problema, né? Foi internado no hospital. Então, sabe quando, sei lá, estava meio baixo astral, daí nessa missa de 7º dia, fui almoçar com esses amigos, e um tá surdo, o outro tá com não sei o quê, com medo de não sei o quê. Sabe uma coisa pesada? Eu falei, sabe o que eu preciso? Daí à noite, eu amo meus amigos, eu tenho uma rede de amigos importante, eu valorizo isso. Eu tenho amigos de vida toda que eu sou amiga desde o primário. Eu cuido dos meus amigos, eles cuidam de mim. Mas eu tive caiu uma ficha de que eu tenho que ter relações intergeracionais. Eu tenho que ter amigos jovens e amigos mais velhos. Sabe, não dá pra gente ficar só com... Não tem condição de a gente ficar só naquele mesmo círculo de pessoas. Porque os problemas se repetem, as pessoas são iguais, você vai começar a encher o saco da sua amiga porque ela também não está mais te apresentando nenhum tipo de estímulo que você gostaria. Então, não adianta, você tem que... Você concorda? Eu abraçava você. Não, você está do outro lado da mesa. Mas é o seguinte, vamos ter relações intergeracionais com gerações diferentes, porque eles têm uma visão diferente da sua. Sim. Você vai acrescentar, eles vão te achar o máximo, e você vai também beber de outra fonte. Sabe, a coisa vai se trocando e vai sendo muito... Depois que a gente vira adulto, depois de 40 anos, todo mundo é adulto. Todo mundo é adulto, sabe? Exatamente. Todo mundo tem uma... Mas eu quero pegar esse gancho seu, porque a minha pergunta filosófica entra aqui. Porque, Silvia, a gente como comunicadora, a gente
quando vai e consegue e vai para a televisão principalmente, né, ou vai para um rádio, a gente ganha um status que vem com a nossa posição ali à frente de um microfone. E as pessoas nos enxergam como muito detentoras de um conhecimento, mas principalmente no começo, e aí a gente faz um comparativo com quem somos hoje, é quase nada, é muito pouco perto do que a gente ganhou de bagagem ao longo da vida, qualquer profissional. Quando começa, e 40 anos depois, 30 anos depois, tem uma bagagem completamente diferente. Só que como comunicadoras, a gente tem uma fonte de abastecimento muito diferente do que a maioria das profissões, que são as pessoas mesmo. É verdade. E eu queria pegar um pouco com você, se você já fez essa reflexão, se não fez, faça aqui conosco, de como as suas entrevistas, como as histórias das pessoas que sentaram ali na sua frente, das pessoas que estavam na sua plateia e trouxeram suas realidades e suas vidas ali para você, te construiu também como ser humano. Mas eu amo o que eu faço, eu sempre adorei entrevistar, bom, eu 45 anos fazendo isso, adoro, eu aprendo, eu entendo. Gosto de gente, a coisa que eu mais gosto é de gente. Eu gosto de gente, eu gosto de história, eu gosto de qualquer coisa, qualquer um que chegar aqui na minha frente eu vou querer saber, eu tenho curiosidade sobre o outro. E isso me alimenta muito. É óbvio que por isso que eu digo que depois da pandemia foi um pouco assustador esse negócio, né? Nós nos afastamos, sabe? A gente, não sei, não foi bom, né, esse negócio. Essa pandemia, ela foi... Sei lá, eu tenho medo que aconteça de novo. Eu acho que esses que eles ficam falando de micróbios, super bactérias, sei lá, o pessoal fica falando umas coisas assim, que você fala, gente, o que vai ser da humanidade, essas guerras, sabe? Você vai ficando um pouco assustado. Se começar a ler, assim, é um negócio... Leia Sapiens. Pois é. Mas dá uma paz de espírito, sabe? Dá. Bom, a sensação que eu tive é... Pois é, eu acho que... nem sempre o mundo evolui para melhor, é isso que eu acho. Eu não quero ser baixo astral, estou sendo realista. Eu acho que às vezes as coisas vão para pior, depois elas melhoram, vão para pior. Sim, mas melhoram. Eu adoro esses temas, porque aí eu entra num fluxo. Pois é, mas tem um fluxo que você não sabe, não sei que fase que nós estamos. Não, vem, porque agora entra na minha área. Ô, Sil, mas eu queria essa reflexão sua, assim, as histórias das pessoas, assim, no andar da sua carreira, você já teve essa percepção do quanto você foi transformada por esses programas, por essas, assim, olha... Mas completamente, todo o conhecimento psicológico, psicanalítico, que eu já entrevistei de gente, sem dúvida, isso tudo faz parte da minha formação. Né, eu digo que eu tenho doutorado, livre docência em questões da psicologia, porque eu entrevistei todo mundo, né? Eu acho que não tem nenhum psiquiatra que eu não tenha entrevistado, nenhum psicólogo. Só há reinvenção quando você já se inventou, né? Então você precisa ter essa bagagem para poder olhar e falar, bom, então eu vim até aqui com essa estrutura, posso fazer nessa direção que eu quero aqui. Eu preciso ter para onde mirar. Eu entendo que hoje os jovens ficam tão inseguros em algumas... Vamos lá, não é todo ser humano, tá? Vamos pensar num grupo maior, mas... não gosto disso aqui, eu troco para cá, eu não gosto disso aqui, eu troco para lá. O que eu acho que ao contrário, acho que as pessoas ficam anestesiadas, às vezes a infelicidade, a anestesia, e você perde a vontade e perde a oportunidade de fazer consultas sinceras e individuais a respeito do que você quer. Então, isso que acontece. Para mim, esse tédio, isso que é a coisa, é assim, vamos dizer, um sinal de que você está doente emocionalmente, que você precisa se tratar, tem que tomar remédio, tem que fazer o que for para sair dessa anestesia, dessa nuvem assim de falta de vontade, de desejo, porque na hora que você tiver um trisco, que você perceber que aquilo fala com você, que aquilo é bom para você, puta, você agarra nesse negócio e vai atrás, porque isso é vida, isso é uma conexão sincera de que vai te mobilizar para sair da sua inércia e da sua melancolia, porque eu acho que os jovens e os velhos também muitas vezes ficam nesse estado melancólico que é confortável de um lado e de outro lado muito entediante, porque ele te deixa numa posição que você não muda, né? A vida continua assim naquele... mas você também não vai para frente. Essa história do que quer dizer se reinventar? É você sair dessa posição de você estar para uma outra,
né? Você pode se reinventar pro pior também. Você pode ser uma pessoa que, claro, sabe? Com certeza, claro. Então, sabe, não é. Você tem que. O que a gente tem que ter é essa sinceridade com a gente de quando você sentir que o negócio que você gosta de fazer, vai atrás daquilo. Sabe? Procura alguém que te ajude, tenta fazer, ouve. Às vezes você não consegue. Você acha que foi fácil eu chegar nesse negócio de rede social? Não foi fácil. Eu demorei. Eu comecei a perceber o que eu gostava, o que eu não gostava. Sabe? Primeiro você precisava se permitir, porque como você mesma falou, com muita humildade, e muita humildade também, sabe? Eu falava com milhões de pessoas, de repente eu tinha lá, sei lá, 50 mil seguidores no começo, não era nada, imagina. Mas eu não quis, pra mim, isso eu não tô mais nessa, eu não tenho essa vaidade de ser conhecida, de não sei o que, isso tudo pra mim, eu já fui capa de todas as revistas, já foi, isso pra mim não é o que mexe comigo, não me mexe, isso não é zero. O que mexe comigo hoje é, por exemplo, são pequenos prazeres. Eu assisti ontem, por exemplo, a história do David Beckham. Vocês viram, né, no Netflix? Ainda não assisti, sim. E pra mim... Tá na Netflix. Eu fiquei encantada assim, por ele. Eu fiquei apaixonada por ele. E a coisa que mais me chamou a atenção e que eu achei a coisa mais bonitinha foi ele e ela dançando, naquela dancinha que dá 2 passos pra cá ou pra lá. A cumplicidade que os dois, de repente, mostraram naquele vídeo. Eu falei, será que eu ainda vou viver isso? Sabe? Então, quando eu sinto isso, será que eu ainda vou viver isso? Isso significa... Silvia aberta para o amor. É lógico, é lógico. De repente, eu falei, será que isso ainda vai acontecer na minha vida? E eu não penso, eu não vejo nenhum homem que me interessa, não tem nada. Mas quando eu vejo a cumplicidade dos dois dançando, isso eu tenho vontade. É muito lindo. E isso eu quero. É a sensação de um com o outro, sabe? Aquela dança, um olha pro outro, sabe? Eles já dançaram a vida toda e de repente eles dançam juntos. Aí me deu uma baita saudade do Marcelo, porque nós tínhamos momentos de cumplicidade assim. Mas essa cumplicidade é uma coisa que eu não queria abrir mão na minha vida. E isso é uma coisa que eu gostaria. Então, eu não escondo isso de ninguém e nem escondo de mim. Perfeito. Então, na hora que você acha um negócio desses, isso é que te faz ir pra frente. É entender quais coisas fazem sentido pra você. Porque se você não fizer essas consultas e você não tiver... aí você não tem por que lutar. Né? Se ouvindo. Sentindo isso. Sensacional. É contigo, minha amiga. Já tô de olho em você. Aqui, eu vi a Mariana até virou assim. Eu acho que é isso, né? A gente tá falando sobre... acho que o grande ponto que a gente traz no nosso programa é sobre comunicação, né? Acho que quando a gente fala dar um boom na sua mente, porque a comunicação é algo que é falho muitas vezes, num relacionamento, numa troca, num projeto pessoal ou num projeto de trabalho. E aqui a gente tem uma grande comunicadora trazendo pra gente inspirações sobre momentos de reflexão e o quanto que o mais importante é você conseguir se comunicar com você. Acima de tudo, você se comunica primeiramente com você. Então, para ser uma excelente comunicadora, eu acho que você tem que comunicar muito com você. Você tem que saber, você tem que se entender, você tem que buscar, entender quais são essas fagulhas que te fazem seguir, e aí perseguir. Você fica mais bem-humorada, você sabe? Porque quando você fica mais leve, porque daí você brinca com você. Você acha que eu tenho por que esconder isso? Eu posso falar isso, você fica uma pessoa que é mais, que troca mais. Se você fica uma pessoa fechada, até pra você também fica uma pessoa mais defendida. Entendeu? Então, qualquer coisa que alguém te fale, você pode ter uma reação assim, sabe? Mas se você vai se entendendo, nada te ameaça. Você está se entendendo, você está aberta, você está amadurecendo aqui, menos ali. Você está evoluindo, você está em movimento. Perfeito. Você está em movimento, você está em uma busca. E isso então você fala, o que é se reinventar? Se reinventar não é que um belo dia você fala, bom, vou me reinventar. Não é isso, se reinventar são nas pequenas coisas. É, por exemplo, se experimentar usando coisas que são um desafio, usando roupas diferentes. Eu faço isso, por exemplo, você viu a calça que eu tô hoje? Sim. Modernona. Atenção, Modernona não. Lindo, Silvia Popovic. Moderna está com não. a calça branca e ela tem várias pedrinhas brilhantes. Não, cheio de cristal. Agora, o principal vocês não viram. O principal é o seguinte, essa calça foi cliente que me mandou, é uma cliente. Tá. Vocês não viram o principal, Pode vou levantar. mostrar. Ó, ela tem um buraco aqui. Olha. Onde Tá tem um vendo? buraco? Que eu pus a camiseta. Tem aquela abertura daqui. Olha a ousadia. Sim! Olha a Gente, ousadia. no lugar do bolso tem um buraco tá entre super na a moda, parte isso do agora tá cinto. incrível. Tô só Mas- explicando pra quem tá ouvindo. Mas Entre deixa a eu parte dizer, do a cinto e o calça bolso tem um esses buraco. dois buracos. Agora, eu não tenho coragem de usar os 2 buracos. Eu vou até onde isso é o que eu quero dizer. Eu usei os 2 buracos com blazer por cima, mas hoje eu vim aqui e falei, não, vou pôr a camiseta. Entendi. Porque não é, pra mim não é. Não acho que preciso disso. Mas, em compensação, eu curto o brilho. Então, eu avanço nos limites que eu sinto que eu vou segurar.
Eu não faço nada que me sabe, eu vou indo. Agora, eu vou indo. Se você me seguir, você vai ver. Eu ponho roupas, às vezes, que eu experimento. Se não ficar bom, nunca mais vou usar também. Sabe, mas não quer dizer que só porque um dia eu coloquei uma saia mais curta, eu vou ficar usando saia curta. Aliás, eu odeio, eu não gosto pra mim saia curta. Acho que Gente, fica feio. Eu fico olhando a Silvia, né? Eu falo, gente, eu amo esse armário dela. Tem cores. As ordens. Tem texturas. Eu falei, gente, olha essa calça. E eu adoro aquelas calças mais que tem um caimento perfeito. Babo. Então, eu gosto babo. de roupa. Para mim, o fato de ter emagrecido, até hoje, tem sido um grande prazer me vestir. E é muito gostoso, porque tudo fica mais elegante mesmo. Quando você é mais magro, você põe, cai bem. Você põe um cinto, fica bom. Você põe não sei o quê. Sabe, é mais fácil vestir quando você tá magra. É muito mais fácil. Testar coisas, né? Eu, quando estava gorda, também me vestia bem, mas não era tão prazeroso, era mais tortuoso. Agora, eu aproveito isso. Eu aproveito. Para mim, é uma fonte de prazer brincar com roupa. Depois, as mulheres da minha idade, muitas mulheres, infelizmente, se limitam a um repertório pequeno de roupa. Não mostra decote, não mostra... Por exemplo, agora a minha briga, sabe qual está sendo? Qual? Mostrar braço. Porque eu nunca mostrei, meu braço eu acho feio, sabe? A pele da gente, como a gente vai envelhecendo, ela vai descolando do resto do corpo e vai ficando feia. Eu sempre tive uma pele linda, sempre fui uma pessoa ainda mais que era gorda, então era esticadinha, a pele maravilhosa. Com o emagrecimento e a velhice, a pele vai ficando nessa feiura toda. Aí um dia estava um calor, eu pus um vestido sem manga, falei, ai, não tenho coragem de usar, Ana, olha como tá feio isso. Ela olhou para mim e falou, mamãe, tá tudo assim, tá tudo igual assim. Na hora que ela falou isso para mim, eu olhei para minha perna, vi que a perna estava enrugada também, que não era só o braço, isso me libertou de usar. Então agora eu tô começando. Ela tinha razão, ela falou, mas a minha percepção é só olhava o braço, achava que o braço estava feio, que o braço... De repente ela falou, mas está tudo assim, a sua pele é assim, o seu corpo é assim, você está com 68, 69, vou fazer 69 anos. Isso foi libertador para mim, porque eu falei, quer saber? Eu liguei o Fuck My Brain. Não faz assim. Eu liguei. É que o F My Brain é poderoso. Não, eu liguei. Ela ligou pra isso, eu liguei e falei, você quer saber? É isso mesmo. Então, esses dias desse calor insano, horroroso, eu usei braço de fora e até que segurei numa boa. Olha. Mas foi uma evolução. Sim. Por quê? Porque eu estou abrindo mão também de uma vaidade que era exagerada, que me aprisionava, É lógico que vamos dizer, eu prefiro, eu sempre uso uma manguinha, mas foi um exercício é um misto de realidade, humildade e de falar, Que gostoso. Por que não? Sim. Então, o que eu faço? Eu tenho agora visto assim, tenho usado como eu tenho um colo bonito, tenho aberto mais decotes, então o pessoal vai olhar mais para o meu decote, não vai olhar para o braço e vida que segue. O que eu posso fazer? Silvia. Nota 10. Arrasou. Silvia, bem nessa linha mesmo, eu queria entender assim, quando dos 40 mais, tá? Vamos voltar um pouco 40 mais e você na televisão, e é natural que a gente vai sentindo que a gente vai envelhecendo e vai vendo pessoas novas chegando, tal. Em algum momento envelhecer pegou pra você, né? Você já falou que você era uma pessoa super vaidosa e não sei se, né, porque você é muito bem, me parece muito bem resolvida. Em algum momento isso pegou? Porque a gente começa... Na vida profissional, não. Na vida profissional, nunca você sentiu isso? Não, porque eu nunca fui a bonitinha, coisa. Eu sempre vendi outra coisa. Eu tinha pra oferecer outro tipo de coisa. Então não era... Maravilhoso. Mas é verdade. Eu sei, Silvia, mas eu tava lá com você em parte disso. Sabe, e vivi uma história um pouco diferente. Eu imagino, eu sei. De muita dificuldade. Depende das circunstâncias. Eu acho que a minha força, a minha carreira foi muito construída. Imagina, eu apresentava o Jornal da Globo numa época que as mulheres só falavam, ou apresentava o Tempo, ou era mulher do Tempo, ou falava de assuntos mais light, mais leves. Então você tinha mulheres à tarde falando programa de cozinha, e começa então a minha geração que vai abrir espaço nas bancadas dos telejornais para falar de outros assuntos. Eu era repórter de artes e espetáculos da Globo, apresentava com mão forte o Jornal da Globo, né?
começar a trazer esse tipo de conteúdo já era novidade. Quando a Lilian Vitfib começou a falar de economia, vocês lembram? Era uma coisa assim, era proibido. Não existia repórter que cobrisse esporte, porque mulher não podia entrar no campo. Gente, isso não faz muito tempo. Isso faz pouco tempo. As pessoas acham que foi uma mudança enorme que aconteceu da mulher ocupar espaço. Então, eu ocupei espaço eu era gorda, eu era do meu jeito, eu era espontânea, mas não era feia, não era destratada, nunca fui de cabelo sujo. Eu sempre cuidei de mim, Claro. Entendeu? Não é? Eu sempre dei o meu melhor dentro daquela circunstância. Então, o meu valor era de ser do meu jeito. E isso, o fato de estar mais velha não atrapalhou. Agora, pessoalmente, sim. Pessoalmente, hoje eu sinto, tem coisas que me incomodam pelo fato de estar envelhecendo. Esse negócio da pele é meio chato. A vulnerabilidade também, é que vocês não chegaram lá, mas vocês vão chegar, vocês vão lembrar de mim. Eu vou a 150. A Marina tem um projeto particular de super Mas vida. você vê, eu hoje não acho que custe o que custar. Não é. Eu quero chegar a 150. Eu acho que não vale a pena viver a qualquer custo. Não, eu quero chegar bem, mas eu acho que a tecnologia hoje permite muitas coisas e eu vou cuidar do meu corpo para envelhecer da melhor forma possível. Venho fazendo isso. Então, tem muitos cuidados mentais e de exercício, de alimentação, não sei o que lá, Eu também para dar o melhor que der. Agora, eu gostaria, porque tem muito para viver. Muito. Tem muitas coisas que eu quero fazer nessa vida que nesse prazo que o mundo quer me dar, eu tenho 44, de que eu tenho sei lá quantos anos. Calma, você chega na minha idade, você vai ver. Mas eu quero poder fazer muita coisa. Sabe o que acontece? Não, eu quero fazer muita coisa, mas não é muito. Eu quero fazer algumas boas coisas. Mas eu quero Sabe, muito por exemplo, ainda entrar no aeroporto, por exemplo, falar, eu quero viajar ao mundo. Hoje em dia é um pesadelo um aeroporto. Hoje em dia, você chegar de uma viagem internacional e enfrentar aquela fila... Sabe, tem coisas que são muito idealizadas pelas pessoas e na hora que você está lá, você fala, eu não estou sendo, parece snob dizer isso, não é, é que realmente o prazer vai mudando de lugar quando você vai envelhecendo. Sim. Você vai pondo prazer em outras coisas. É incrível isso, né? Mas olha, eu trouxe a Inácia para você e eu preciso chamar Boom e tudo mais. Bem. É porque ela tocou num ponto nevrálgico e eu não ia usar disso aqui mais, porque eu não tinha achado espaço. Esse aqui é um dos livros que eu mais gostei de ler na vida. Só que ele é de ficção, tá? Ele chama As Primeiras 15 Vidas de Harry August. Quem escreveu foi a Claire North. Claro que vou colocar aqui na descrição. E o The Guardian, que, enfim, é um jornal muito respeitado, coloca que é um livro emocionante da primeira linha ao lindo desfecho. As Primeiras 15 Vidas de Harry August. Por que isso aqui é incrível e talvez fale muito comigo? De novo, eu também tenho lugar de fala, porque tenho meus 44 anos, fiz uma mudança de carreira, me reinventei por vontade própria, não foi uma situação onde eu fui colocada. Mas esse livro ele é fantástico, porque é uma trama que até então eu não tinha encontrado. Encontrei recentemente algo parecido com a Biblioteca da Meia-Noite. Também outro livro incrível. Esse livro aqui, a pessoa morre e volta a nascer na mesma vida. Todas as vezes. Então, por exemplo, eu morri hoje com 44 anos, tive um infarto aqui com vocês, eu morri. Vou voltar a nascer pela minha mãe, lá em Campinas, etc e tal. Quando dá uns 5 anos de idade, eu volto a tomar consciência da minha vida anterior. Até os 5 anos eu não tenho essa consciência. Então, na primeira vez que isso acontece com o Harry August, ele não entende, né? Depois, uma sociedade de pessoas que tem isso, adota essa criança e ele passa a poder viver com tranquilidade. Só que é o seguinte, nessa vida eu fui uma neurologista que morreu aos 78 anos, na outra vida eu fui uma astronauta que viveu até os 35, e aí eu vou a cada vida acordando com a memória da minha vida inteira passada. Nossa. E com conhecimento. Então, eu com 5 anos de idade, vou ter o conhecimento da neurologista, do astronauta, do engenheiro. É incrível. E aí, por isso que eu falo de querer viver muito, porque hoje eu sou uma comunicadora, já fui uma só jornalista, mas hoje eu quero fazer outras coisas, eu quero dar aula, eu quero dar palestra, eu tô aqui no podcast com vocês, eu quero impactar pessoas. Dali a pouco eu vou escrever um livro olhando para montanhas, para uma bem window, não sei em outro que país. Mas eu quero. Mas isso é viver a vida plenamente. Mas você tem mesmo que querer tudo isso. Eu quero tudo isso, mas eu quero fazer tantas outras coisas com este conhecimento da minha vida atual, agregando a outros, mas eu acho o tempo curto. Mas esse é o lance, eu acho que... Nossa, ansiedade, vai dar tempo de fazer tudo. A Silvia tá aqui mais do que nós todas para provar que nós podemos fazer as coisas. Esse é o lance. Não, eu estou fazendo as coisas, mas é que são tantas tantas coisas que eu falo, caramba, eu espero ter tempo. Vai priorizando, porque muitas vezes essa angústia, né, de querer aproveitar a vida o máximo, viver intensamente, a gente acaba atropelando prioridades. Por exemplo, filhos. Se você não abrir espaço para os seus filhos na sua vida,
não volta mais. Não, claro. Mas é por isso, eu estou Então- em pausa de várias coisas por conta deles. exatamente. Então pausa aqui e desenvolve pausa, ali. é vida com eles. outra vida É a com vivência eles. com eles. Você tá vivendo Você outras vai, coisas, né? você vai. São outros vínculos, outras experiências, Mas eu outras total emoções. cortei Nath, maravilhosa. Não, Para a nossa última pergunta. eu não sei, não, que eu tava falando do envelhecer, né? Se não pegou em nenhum momento, assim, se você falou da profissão, não. Mas e como mulher, assim? Porque você vem de um lugar que todos estavam te vendo, né? Como mulher agora, eu acho que eu tô bem para a idade que eu tenho. Sim. Maravilhosa. Eu me sinto, eu Sim. tô vivendo bem, acho que eu tô dentro das minhas possibilidades. Eu sinto que eu tô aproveitando o que é possível, mas acho que tô envelhecendo. Por exemplo, pelo branco na sobrancelha, eu odeio. Tem branco na sobrancelha? Tem. A Se olhar gente bem chega a perto, ter você vai branco ver. na sobrancelha? Não, Claro. Sacanagem, gente. Eu nunca tinha reparado isso. espera, minha filha, espera que você vai ver que ninguém te contou nada ainda. Realmente as coisas vão acontecendo. Agora, isso é terrível? Não, isso é só chato. Então, tem coisas que vão ficando mais chatas quando você envelhece. Você cansa mais de algumas coisas, você fica mais intolerante, você fica mais... sei lá, assim, às vezes você vai ver, vai ter uma hora assim que você fala, bom, já ouvi falar, espero, sabe, você fica um pouco mais sôfrega, vamos dizer também, assim, você não Sim. tem a mesma paciência. Sim. Mas o envelhecimento agora é ter um entendimento que se você não tiver sabedoria de aproveitar as coisas que estão à sua volta que valem a pena, é que é burrice. Então não adianta ficar com ansiedade, porque agora vamos fazer o que dá para fazer. Pega aqui, pegou ali, vai fazendo ali. E eu pego todas as oportunidades que me aparecem. As pessoas, sabe, tem viagens que eu quero fazer, eu faço. Eu fui para a Serra Catarinense, eu fui para não sei o que, os lugares que eu não imaginava, sabe? Porque são coisinhas que vão me dando prazer, vão me estimulando e me melhorando. Então, o envelhecer é tão assustador você falar assim, o envelhecer. Pô, envelhecer é a morte no fim. Né? Meu pai está com 95 anos e está vivo. Firme e forte. Está firme e forte, quer dizer, agora teve esse susto aí, mas depois de um tempo, você não pode pensar a vida como um grande pacotão. São pequenas coisas que você vai somando, vai trazendo, sua vida você vai construindo ela, de acordo com as suas possibilidades psicológicas, físicas, financeiras. Sim. Isso é uma outra coisa muito difícil quando a gente envelhece, é muito importante você ter uma reserva financeira. Sim. Sabe, para você poder se proteger Lógico. em termos de saúde e ao mesmo tempo se possibilitar fazer coisas que você quer fazer. Então não torrar dinheiro que nem louco agora, porque depois fica difícil. Então é isso, você vai sendo mais estratégico, vamos dizer. Maravilhoso. Mas eu acho de uma super sabedoria, né? Porque imagina se a gente troca muito aqui as três, né? Que, óbvio, se você já fazer uma curva dos 20 ao 40, você já se olha no espelho e você já é diferente. Sim. Você ainda estão muito bonitas, muito inteiras, tá tudo Mas certo. você- Está no tema do envelhecer, não vou... Você já sabe que eu tô quero nesse saber tema. quem é a dermato dela. A gente já Porque sai com esse Silvia contato. tá com menos coisinhas embaixo do olho que eu. Tá? O Só quero Otávio dizer. Macedo e a doutora Paula Raal, podem ir lá que Pode só passar o já tá. contato. que Ela é aqui, ó, ótima. o negócio tá bem diferente. Mas eu acho interessante isso, porque assim, né? Quando a gente vai conversando, principalmente com uma pessoa que é famosa, né? Todo mundo tem aqui a oportunidade de entrevistar. Sabe que pega, porque você tá toda hora se olhando na sua imagem. E as pessoas estão te vendo, você está se vendo. Então, você ver a sua imagem se modificar é um grande exercício de sabedoria sua, Mas sabe? de novo, você leva susto, por exemplo, esse vinco que a gente tem aqui, o rosto caído, a ruga embaixo do queixo. São coisas que não é gostoso de ver. Mas em compensação eu tenho um cabelo bonito, Maravilhoso. sabe? É que nem você, sabe, você tá com 40, mas olha o cabelão, a vitalidade, o tom de voz, o timbre, o brilho nos olhos, a capacidade de se emocionar. Isso tem a ver com jovialidade também, muito. Sim, não tem a Mais dúvida. do que, é verdade, na hora que você entende isso, você até mostra o braço. Porque o que você vai fazer? Braço por braço, truco, entendeu? Sim, Quer dizer, já mostra era. o braço. Tá lindo Tem isso. uma frase Não, eu tô falando sério, sabe? isso aí. O que é muito mais, é uma forma. vitalidade que É você isso passa. aí. Por que todo mundo olha pra mim e fala, nossa, você tá maravilhosa? Se você for olhar de passa perto, não tô maravilhosa. Não, mas é o que vem Mas vem dentro, uma força vital de dentro, vem, sabe? Eu tiro partido do que é bom, eu ponho brilho, eu não quero nem saber. Eu faço de mim o melhor que eu posso fazer. Agora, isso
essa energia é que é contagiante Sim. e que é sedutora. Sim. Né? Então, isso é que é ser jovem, no fundo. Você pega um cara, você vê o Gabeira tá velho, parece uma uva passa, se você só fosse ver uma fotografia dele. Agora, quando ele começa a falar, aquele tom de voz, o que ele diz, ele é jovem, eu quero o Gabeira do meu lado, eu quero ser amiga dele pessoal. Por quê? Porque não só porque ele sabe, porque ele tem um jeito legal, sabe? Isso pra mim é que é beleza. Sim, com Depois de um certeza. tempo, não é mais o formato físico, é a energia que o cara te passa. É o conceito que a gente fala hoje muito no mercado sobre a jovialidade na longevidade. Exatamente. Né? Muito mais sobre o seu espírito do que a sua idade. Não é sobre o quantos anos você tem, né? Mas qual é o espírito daquela pessoa, porque tem pessoas muito novas com uma mentalidade muito velha. Nossa, tem. E é isso que a gente está vivendo aqui. Um exemplo de uma pessoa que tem uma idade, mas um espírito totalmente com movimento, né? Mas Com eu esse acho movimento. esse assunto super importante, porque a gente tá vendo cada vez mais uma geração mais nova já tendo problema de aceitação. Então, né, se com 20, 25 a gente tá sofrendo, que a gente está vendo hoje, como é que vai ser quando a gente se olhar com 40, com 50, com 60? que Eu acho é? muito importante isso. É que tem muita demanda de informação para todas as gerações, eu acho. Isso eu sinto assim que está demais. Sim. Sabe, você não tem sossego, você tem É informação. isso aí. Antigamente você acordava de manhã, lia o jornal, pensava, daí pronto, Sim. daí você ia no fim da noite. Agora é o dia inteiro. Bombardeio, Notícia, né? bombardeio. Você tá, eu não tenho concentração para ler livro. Tô vendo que você lê, eu falo, puxa, é uma coisa que eu tô. Um dos projetos do SPA é retomar justamente a leitura. Eu não tenho concentração, eu começo a ler, entra não sei o quê, entra a mensagem, entra não sei o quê. Alguém eu vejo não sei quantas séries no Netflix, não sei quantos filmes, não sei quanta. Você fala. Eu acho que está demais. Mas tá. E isso, para qualquer geração, é angustiante. Eu acho que para os jovens também. Então, o grande desafio é você viver bem a qualquer tempo. Né? Então, uma pessoa que é jovem, ela não vai viver bem só porque ela é jovem. Sim. Ela tem que viver bem porque a qualidade de vida dela é boa. Porque às vezes você tem 20 anos de idade e está muito angustiado e vivendo mal. Então, ser jovem é um valor por si só que não tem conteúdo. E com essa Você pode. Não, com essa pensata maravilhosa, aí eu pergunto a vocês. Vocês ouviram? É hora do boom. Fuck my brain. E chegou a hora do nosso boom, a gente vai arrematar essa conversa incrível com a Silvia Popovic, que fala de vida, que fala de carreira, que fala de transformação humana, de autoaceitação. É impressionante o que a Silvia é um poço de conhecimento e de história para todas nós, porque já acompanhávamos ela como referência lá longe, hoje aqui perto com essa troca tão rica. Mas eu vou passar a palavra para começar este boom para a Natália Mestre. Bom, primeiro eu quero agradecer, Silvia, por um papo tão gostoso. Pude estar aqui do lado e ver o brilho dos seus olhos. Isso é muito legal, essa energia desse papo. Eu acho que o que fica para mim desse papo em primeiro lugar, eu acho que o se reinventar e se manter assim, vem de um lugar de uma sinceridade com você mesma. Eu acho que isso ficou muito presente para mim. Essa sinceridade, você ser muito sincero e honesto com você, com o que você quer, em ir buscar o que você quer e entender quando você não está satisfeito com alguma coisa, que eu acho que você deixou isso muito claro, e realmente ir lá e buscar, modificar se é uma questão que você não está satisfeita. Então, acho que esse reinventar-se vem de um lugar de honestidade mais profundo de você com você mesma, sabe? Eu acho que a gente, para se reinventar, a gente tem muita coragem de olhar lá dentro da gente e falar: o que eu quero agora, né? Como é que eu faço para conseguir aquilo que eu quero? Para onde eu vou? Então, que a gente tenha cada vez mais esse olhar de honestidade com a gente, de sinceridade, que a gente consiga ouvir as nossas vozes e ir atrás das reinvenções quantas vezes forem necessárias ao longo do nosso caminho. Muito obrigada. Ganhou nota 10 também, hein? Ganhou nota 10. Isso é a garantia da vida feliz. É isso aí. Luciana Chiesa, seu boom. Começo com uma frase que eu gosto muito, Silvia, e eu falo muito sobre a mudança é a única constante. Né? A única coisa que você sabe no dia que você nasce é que as coisas vão mudar.
A gente não tem controle. E você deu vários exemplos até da sua maternidade, quando a gente perde o controle ali na evolução com os filhos, quando vão para longe, vão para perto. Mas mais ainda, o poder, né, da influência que você ainda consegue fazer em todas essas gerações, porque você tem uma comunicação tão clara e tão autêntica, que é o que mais falta, eu acho que hoje em dia, nessa nova geração, nesse excesso de informações. Quando a gente tem muita informação, a gente não sabe exatamente aonde ir, ao que confiar, a gente lê, escuta. Eu falo que na pandemia também foi um grande momento que eu parei de escutar, não vi televisão, não li internet e voltei a ler jornal. Porque a minha voz interpretava a leitura da informação e aquilo me acalmava. Uma geração de ansiedade, a gente vive isso, então saber respeitar, procurar fontes autênticas, fontes fidedignas, com a voz, com o poder da comunicação, eu acho que é super importante, porque a reinvenção, ela só consegue ser sustentável como uma grande marca de luxo quando ela tem autenticidade. Quando ela não se perde ao longo do caminho. E eu acho que essa sua trajetória inspiradora nos mostra que você nunca perdeu o seu grande fio condutor. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente. Nossa, essas meninas falam muito bem, hein? Não, eu tô falando. Aqui é my brain. Mas eu vou um pouco na Lu, porque a Lu trouxe uma frase que ela diz bastante, eu vou trazer uma minha também, que não é minha, é do estoicismo, que fala que não é o que acontece com você que importa. O que importa é o que você faz com o que acontece com você. E você é a prova disso, Silvia. Você não se vitimiza diante de uma situação, mesmo nos momentos mais difíceis. É o que você falou da escolha, do como viver a viuvez, né? O que eu faço com isso aqui? Morro também? O que eu faço com uma quebra de contrato num momento que absolutamente tinha nada a ver com a sua competência, foi totalmente arbitrário, terrível, até hoje machucada pelo que você viveu, machucada pelo que você viveu, e eu estava longe. Imagina eu como não peguei. Só posso falar por mim, mas você não se vitimizou, você foi atrás, tá bom, é isso que está acontecendo, para onde eu vou, com o que eu sei fazer. E isso é uma coisa que todos nós podemos aprender a aplicar nas nossas vidas, nas nossas carreiras. É isso que está acontecendo comigo. Eu perdi um emprego, eu estou tendo esse feedback, ou eu estou me sentindo desconfortável. Algo da vida está me dizendo, presta atenção. Então eu preciso parar para entender o que está acontecendo comigo e falar, bom, eu gosto disso, eu sinto isso, posso ir para cá, posso ir para lá, e ter uma aceitação nesse processo, como a própria Nath pontuou dessa nossa conversa. Fim ao vitimismo e vamos lidar com o que está acontecendo e vamos correr atrás, né, Silvia? É difícil, às vezes, você fazer essa consulta sincera, muito difícil. Muito. E às vezes você faz a consulta sincera e não tem retorno. Ou não gosta do que vê. Não, você não sabe, às vezes você não sabe o que você gosta. Você perde o treino até de se consultar. Isso que as pessoas falam, mas eu sei, eu vou fazer isso, mas eu nem sei o que eu quero. Agora, eu só digo o seguinte, às vezes demora para cair a ficha, mas quando cair, aí é a hora que você tem que ouvir. Então, quando eu vi a dancinha, eu falei, isso fala comigo. Quando eu vejo alguma coisa, sabe, quando o sininho toca. As crianças brincando na piscina. Quando a criança brincando na piscina, a dancinha, sabe, quando bate um sino em você que você tem eco lá dentro, nossa, se apega a isso e vai atrás. E é isso que é ser feliz, é você ter esse projeto. Então não precisa ser um grande projeto, mas é aquele projeto. Aquele vai fazer e você vai dar certo. Se você quiser, você vai se empenhar e vai dar certo. Tenho certeza que nessa mesa aqui todas estão predestinadas a serem felizes porque têm essa honestidade consigo mesmas, né? E essa vontade essa vontade, inclusive, de viver, né? Porque às vezes as pessoas não têm vontade de viver. E isso acontece também nas melhores famílias. Então a gente tem que também ter tolerância nesse sentido. E quem não tem vontade de viver, precisa ver por que não está tendo vontade de viver. Tem que se tratar, tem que se cuidar, né? Mas isso vai e volta. É que nem a vida, né? A guerra, não sei o que. Tudo é fluido, tudo tem movimento. Eu estou numa fase agora onde eu estou muito apegada no meu trabalho, porque eu estou tendo uma saudade gigantesca do meu marido. Agora, dia 25, faz 1 ano da morte dele. Então, é uma coisa assim, vocês não pensam que é essa, você não sabe o que é ir pra cama todo dia sozinha. É um negócio pra mim, depois de 30 anos de casada, é uma dificuldade. É uma dificuldade, mas eu levo o gato, eu vejo a série, e vou levando, entendeu? E aí, de repente, um dia de cada vez, e tá indo bem. Tô indo bem. Eu queria falar tchau pra vocês, mas eu preciso fazer uma pergunta. Sil, você voltaria pra TV? Não. Fuck my brain. Com isso, a gente encerra. Com
Com isso a gente encerra essa conversa. Olha, pra ser deliciosa. bem honesta, eu não voltaria para um programa diário. Eu voltaria para um projeto, assim, 3 meses. Ó, você vai gravar 3 meses, não sei o quê. Aí Uma sim. série, tá. se você Uma for ver série, como uma é que- coisa. eu acho Deixa esse maravilhosa. gostinho na série. Uma série, sim. Agora, eu tô acostumada, como você, Marina, a empurrar o piano. Nós somos profissionais de dia a dia. Então, quando você pensa de que você empurra o piano de novo, agora é vocês que vão, por favor. Tá aberto o caminho pra vocês. Eu tô fora. Eu já não empurro mais piano nenhum. Agora eu quero ser carregada. Ai, adorei. E eu tô muito nessa vibe, Silvia. Mas então, Muito nessa vibe. faz bastante também, Marina. Você é uma baita profissional. Obrigada. Nossa, a Marina entra no ar, todo mundo para pra ouvir o que ela tem pra dizer. Obrigada. Então, sabe, tem aqui agora você se ouvir aí. O que você tá gostando de fazer disso tudo que você tá começando? É isso aqui. É transformar vidas, é fazer ajudar as pessoas a pensarem com um conteúdo que mexe com elas. E que não é um fast conteúdo. Não é um joga bullet points. É um conteúdo que as pessoas depois ficam ruminando, que tem um impacto nelas e a gente sabe o poder que isso tem. Que não é de amanhã você já começa a fazer diferente porque eu te dei a linha de conduta. Não, é porque eu mexi com você e você pensou e você caminhou com as suas próprias pernas. Muito bom. Gente do céu, que delícia. Eu ficaria mais 1 hora aqui conversando, mas não dá. Eu peço que você, se quer continuar com a gente, porque essa é apenas uma das conversas incríveis que nós tivemos, que você se inscreva aqui no canal, assista aos episódios anteriores. Nós estamos no YouTube, no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, no Google Podcasts, em qualquer lugar que você queira, nós estamos por lá. Atenção aos nossos canais no YouTube, @canal FMyBrain, no Spotify, @FMyBrain e no nosso Instagram, @FMy.brain. Toda quinta-feira, às 18 horas, nós estamos aqui com um episódio novo e este, meus queridos colegas, foi com Silvia especial. Popovic. Uma ótima semana a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Fuck My Brain. Fuck My Brain.